O parâmetro A vai influenciar em relação à concavidade. O parâmetro B da nossa função do segundo grau, ele vai influenciar em relação à parte crescente, decrescente ou a simetria da sua função. Como assim? Quando você tiver uma função do segundo grau, cujo valor do B represente um número positivo, você vai poder garantir a sua função ela está sendo crescente. Nesse momento ela está subindo. No instante em que você toca o Y, ela está subindo. Naquele instante. Tá? Isso pode ser para uma parábola com concavidade voltada para baixo ou para uma parábola com concavidade voltada para cima. Por exemplo, ela também pode ser assim. Tá vendo que no instante que eu cortei o Y, eu estou subindo? Isso que a gente define quando o parâmetro for um número positivo. O que a gente costuma dizer? Se o B representar um número positivo, a gente garante que a nossa função é crescente no momento em que estamos cortando o eixo Y. Isso pode ser um detalhe muito importante se você precisa reconhecer o gráfico de uma função somente com os parâmetros A, B e C, só com o sinal deles. Só grava que se o B for positivo, ela está sendo crescente naquele momento. Se ele for um número negativo, o que a gente vai ter? Vai ter o seguinte, isso vai dizer para mim que no instante em que eu estou encostando o eixo Y, o gráfico está decrescendo, está caindo. Então, isso pode acontecer tanto para concavidade voltada para baixo, como para concavidade voltada para cima. Olha, no momento em que eu cortei o Y, a função está caindo. A gente afirma isso em relação ao nosso parâmetro B. B é positivo, você tem que ela é crescente naquele momento. B é negativo, ela está sendo decrescente naquele instante. Mas, e se por acaso B for igual a zero? A sua função ela vai ser simétrica em relação ao eixo Y. O que isso quer dizer para você? Se você pega a sua função e você corta ela no meio, o lado direito vai ser igual ao lado esquerdo. Mas qual vai ser o meio dela? Vai ser o eixo Y. Se a gente tiver B igual a zero, podemos ter o seguinte. Podemos ter uma parábola com concavidade voltada para cima e simétrica em relação ao eixo Y. Repara bem que eu fatio ela aqui no Y, o lado direito igual ao lado esquerdo. Ou ela pode ter parábola com concavidade voltada para baixo e a simetria dela ser em relação ao eixo Y.